Vamos dar início a mais uma aula de Química, comigo, professor Ricardo Miranda, e nessa aula nós iremos abordar o tópico de Introdução à Química Orgânica e Cadeias Carbônicas. A química orgânica tem seu princípio a partir de 1777, quando Bergman faz a divisão da química em química inorgânica e química orgânica. Na química inorgânica, os compostos seriam extraídos de minerais, enquanto que na química orgânica, os compostos seriam extraídos de organismos vivos. Em 1807, Berzelius criou a teoria da força vital. Por meio dessa teoria, a existência de um composto orgânico estaria condicionada a uma força maior, que seria a vida. Sem a vida, não existiria composto orgânico. Em 1828, Euler refutou a ideia de Berzelius por meio de um experimento que foi realizado com o cianato de amônio por meio de aquecimento. Com o aquecimento do cianato de amônio, houve a formação da ureia, que é uma substância orgânica que já era conhecida. Assim, houve a formação de uma substância orgânica que não necessariamente necessitou da força maior, que seria a vida. Assim, Euler reformulou o conceito da química orgânica, dizendo que seria a parte da química que estuda os compostos que têm o elemento carbono. Como nós temos o exemplo aqui da dopamina, da serotonina, que são dois neurotransmissores, que contêm o elemento carbono em sua cadeia. Esses neurotransmissores são formados no nosso organismo e têm a função de melhorar o nosso humor, a sensação de bem-estar, a sensação de prazer. Além da química orgânica, que foi reformulada por Euler, também há a química inorgânica, que já havia sido conceituada por Bergman, só que agora a química inorgânica seria a química que estuda todos os outros compostos que não têm o elemento carbono. Mas, porém, entretanto, é necessário também se ressaltar que existem compostos inorgânicos que apresentam o elemento carbono, como é o caso do CO2, que é o gás carbônico, como é o caso do H2CO3, que é o ácido carbônico, e assim por diante. Existem diversos compostos inorgânicos que não pertencem à química orgânica que também apresentam o elemento carbono. Então, na química orgânica, existe para mais de 19 milhões de substâncias na atualidade, contra 200 mil compostos inorgânicos aproximadamente. Postulados de Kekulé. Com um número enorme de compostos orgânicos conhecidos, Kekulé se interessou em estudar as propriedades do elemento carbono. Assim, com seus estudos, foi criado 3 postulados que são referências na química orgânica e que nos informam algumas propriedades a respeito do carbono. A primeira propriedade é a mais importante e ela nos diz que o carbono é tetravalente. Essa tetravalência indica que o carbono realiza 4 ligações. E essas 4 ligações elas podem ser todas simples, e aí é necessário se fazer o levantamento, informar que toda ligação simples é chamada de ligação sigma. Então nós temos a possibilidade de termos 4 ligações simples do tipo sigma. Há também a possibilidade de o carbono ter 2 ligações simples, que é sigma e sigma, e uma ligação dupla, que é formada por uma ligação sigma e outra pi. Há também a possibilidade de termos um carbono com 2 ligações dupla, onde nós temos na ligação dupla sigma pi e na outra ligação dupla sigma pi também. E por fim, nós temos a possibilidade do carbono ter uma ligação simples, sigma, e uma ligação tripla, que é formada por uma ligação pi, sigma, pi. Existem essas 4 possibilidades de se compor a tetravalência do carbono no primeiro postulado de Kekulé. O segundo postulado trata da
ligação simples que o carbono realiza, dizendo que todas essas ligações simples são iguais em termos de energia, pois elas têm a mesma energia e também têm o mesmo tamanho, que é o comprimento. Por fim, nós temos o terceiro postulado, que trata da quantidade de ligações que o carbono pode fazer e gerar a chamada cadeia carbônica. Ou seja, o carbono é capaz de se ligar a si mesmo inúmeras vezes e formar uma sequência de ligações de carbono com outros elementos também, formando assim a cadeia carbônica e gerando tudo que existe em termos de materiais naturais e sintéticos também, que estão dentro da química orgânica. Hibridização do carbono. A hibridização é um fenômeno da mistura de orbitais diferentes. Quando nós realizamos a distribuição eletrônica do carbono, nós teremos um S2 no primeiro nível, 2S2 no segundo nível e também 2P2 no segundo nível. O segundo nível ele tem 4 elétrons, sendo que estão distribuídos no 2S2 e no 2P2. Sendo que, para haver a ligação entre os átomos com o carbono, é necessário que tenhamos elétrons semi-preenchidos, que são esses elétrons que estão sozinhos aqui no orbital, chamado de elétron desemparelhado. Esses elétrons desemparelhados é que são capazes de realizar a ligação química, ou seja, o carbono só tem 2 elétrons desemparelhados na última camada. Por isso, ele só poderia realizar 2 ligações. E para explicar a tetravalência, os cientistas perceberam que há um salto de um elétron do subnível 2s para o subnível vazio aqui do 2p. Então, nós teremos aqui no 2p o aparecimento de um elétron que vem do subnível 2s. Agora sim, nós temos a condição de realizar 4 ligações, porque nós teremos 4 subníveis desemparelhados. E a hibridização é a junção, a mistura desses orbitais S com orbitais P. Aí, nesse sentido, nós teremos, se juntar um S com um 3P, nós teremos a formação de 4 orbitais, que é do tipo sp3, 4 do tipo sp3, sendo que esse elétron aqui para cima, ele representa o elétron do carbono. Esse está para baixo é o elétron que foi compartilhado com o carbono por meio de ligação. Então, o carbono ele pode ser do tipo apresentar a hibridização do tipo sp3. Além da hibridização sp3, ele pode apresentar a hibridização sp2 e a hibridização sp. E as características dessas hibridizações são as seguintes. sp3 tem 4 ligações sigma, que são 4 ligações simples. A sp2 tem 3 ligações sigma e uma pi. Aqui nós temos o aparecimento de uma ligação dupla. Para que haja a ligação pi tem que ter uma dupla. E na hibridização sp nós temos a possibilidade de termos 2 duplas ou em termos também uma ligação tripla. Nessas hibridizações, os ângulos são de 109,5 para a hibridização sp3, com geometria tetraédrica regular. O sp2 tem ângulo de 120 graus, com a geometria trigonal plana, enquanto que o sp, o ângulo é de 180, com a geometria linear. A fim de reforçar a ideia da hibridização, se ter mais informação a respeito, vamos aqui fazer uma exemplificação. Lembrando que a hibridização do tipo sp3, nós temos o carbono realizando 4 ligações simples. A hibridização sp2, o carbono ele já realiza uma ligação dupla, que é o aparecimento da ligação pi. No carbono sp, nós temos 2 possibilidades, o surgimento de uma ligação tripla ou a presença de 2 ligações duplas no mesmo carbono, certo?
Então, nós temos que fazer aqui a observação de que todos os carbonos que contêm apenas ligações simples são chamados de carbono sp3. Eu também vou acrescentar aqui, só para adicionar a informação, que o carbono ele realiza ligação simples com o hidrogênio, tá? O carbono só pode fazer ligação simples com o hidrogênio. Então, todos os momentos que nós encontrarmos carbono ligado a hidrogênio, precisamos lembrar que essa ligação é uma ligação simples, ok? Aí nós temos o que aqui nesse exemplo? Nós temos que um carbono que contém ligação simples e 3 hidrogênios, como esse exemplo aqui, ele é um carbono do tipo sp3, porque são 4 ligações simples. E todos os outros que estiverem apresentando a mesma característica serão chamados de sp3. Portanto, nós temos aqui todos esses carbonos que apareceram classificados como sp3, porque só apresentam ligações simples. Tá? Os outros carbonos que apresentam apenas uma ligação dupla, eles já são chamados de sp2. E aí nós podemos ver aqui, ó, que nós temos esse carbono é do tipo sp2 porque ele só tem uma ligação dupla, que dá para ver aqui. Esse vizinho a ele também é sp2 porque tem uma ligação dupla. Aqui, ó, nós temos mais um sp2, outro carbono sp2, aqui, ó, uma ligação dupla sp2 e por último mais uma ligação dupla sp2. Os que apresentarem duas ligações dupla já serão chamados de carbono sp. Ou apresentarem uma ligação tripla, como esses dois carbonos aqui na extremidade, também são chamados de sp. Elementos organógenos. Esses elementos organógenos são os elementos que compõem a química orgânica, a começar pelo carbono, que é o principal. Sem o carbono não há composto orgânico. E todos os outros que aparecem junto às cadeias carbônicas. E aí nós vamos ver diversos elementos, hidrogênio, que praticamente está em todos os compostos orgânicos. Aí nós temos aí o oxigênio, nitrogênio, fósforo, flúor e assim por diante. Para exemplificar, nós temos a estrutura aqui da adenosina trifosfato, que compõe um nucleotídeo formado por um grupo fosfato, que aqui é o trifosfato, né? Por isso que é trifosfato aqui, tá? A pentose, que é representada por uma ribose, e aqui a base nitrogenada, que está representada por uma adenina. Então, esse nucleotídeo representa o RNA, né? Que é formado por uma fita simples. O RNA ele é formado pela ribose. E a ribose nós temos aqui no anel de 5 átomos, que é a pentose, 2 hidroxilas. Tá? Para formar essa fita aqui que compõe a estrutura do RNA, certo? E nessa estrutura do RNA, essa ligação da fita é formada por esse grupo que está sendo ligado aos nucleotídeos, que é o fosfato, né? E aqui nós temos as famosas bases, aqui o laranja, azul, as bases nitrogenadas, que no RNA nós temos citosina, guanina, adenina e uracila. Já para o DNA, o grupo pentose, o anel pentose, né, que é o anel de 5 átomos, ele não tem 2 hidroxilas, ele tem aqui um hidrogênio ao lado da hidroxila. E devido a essa diferença, o DNA já consegue se ligar em dupla hélice, né? E formar assim uma estrutura um pouco mais complexa em relação ao RNA. E há uma outra diferença também, que no DNA nós temos uma timina, né? Uma base nitrogenada timina no lugar, né, da uracila. Tá? Então é importante percebermos que essas estruturas elas contêm aqui diversos elementos, a começar pelo carbono, oxigênio, né, hidrogênios, nitrogênio, fósforo, e esses elementos são chamados de organógenos. Representação dos compostos orgânicos. Então nós temos 4 possibilidades de representar a estrutura orgânica, que é a
fórmula estrutural plana, onde nessa fórmula nós temos que deixar bem explícito todas as ligações que existem na cadeia carbônica e todos os elementos que estão presentes dentro dessa estrutura. Tá? Não pode omitir, não pode esconder nada. A fórmula condensada, essa sim já permite nós escondermos principalmente as ligações. Quando nós observamos aqui na esquerda, nós temos um carbono ligado a 2 hidrogênios. Então, na condensada, ao invés de eu colocar C ligação H, eu posso colocar logo CH2, que indica que nós temos 2 hidrogênios ligados a esse carbono da ponta, certo? E assim você vai conferindo sempre, lembrando que é necessário se manter a tetravalência do carbono. Nessa fórmula condensada foi omitido a ligação entre carbono e hidrogênio. Já na fórmula em linha ou zigue-zague, nós temos aqui a omissão ainda maior de elementos, como o carbono, né? Pode ser omitido. E aí, é importante saber que nessa fórmula nós temos que representar as ligações por traços, e esses traços devem estar colocados, dispostos na diagonal. Certo? Então, cada ponta, cada extremidade e encontro dos traços, nós temos um carbono, e esses carbonos, é claro, eles vão ter também hidrogênios para contemplar e completar, eu quero dizer, a tetravalência. A última fórmula é a fórmula molecular, que indica o total de elementos presentes na cadeia. Então, nós temos aqui nessa cadeia um total de quantos carbonos? Vamos contar de novo. Aqui, ó. Então, nós temos 5 carbonos, né? Temos aqui 5 carbonos. E se formos somar os hidrogênios, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com mais 3, 10. Então, a fórmula fica C5H10. Essa é a fórmula molecular. Reforçando o conceito de representação de fórmulas, vamos aqui usar o exemplo do butano. O butano, ele é um composto orgânico que tem 4 carbonos. Então, nós temos aqui, ó, a estrutura do butano com CH3, CH2, CH2, CH3, formando uma estrutura de C4H10. Então, aqui essa é a fórmula plana, pois apresenta e mostra todos os detalhes da estrutura orgânica. Na fórmula condensada, nós já podemos fazer a omissão, né? Nesse primeiro caso, está sendo feita a omissão das ligações hidrogênio-carbono. Aqui também, só que foi representado de modo linear, mas as duas, na verdade, todas as estruturas que estão aqui dentro desse quadro representam a mesma fórmula. Nessa representação aqui, ó, já se faz a omissão das ligações hidrogênio-carbono e também as ligações entre carbono-carbono. E nesse último exemplo, observe bem, nós temos aqui, ó, CH2 e também CH2. Como nós temos 2 CH2 dentro da cadeia, olha o que podemos fazer. Nós podemos pegar e repetir o CH2, abrir o parêntese e fechá-lo, e ao lado, por fora do parêntese, indicar quantas vezes o CH2 se repetiu. Se repetiu 2 vezes, então nós colocaremos aqui, ó, CH2, 2, que indica que tem 2 grupos CH2 ligados na sequência. E, é claro, também nós temos a fórmula em linha, que é a fórmula em zigue-zague, também representando a estrutura do butano aqui, né? Cada extremidade e encontro dos traços temos o carbono e hidrogênios. E a fórmula molecular do butano é C4H10, certo? Cadeia carbônica. A cadeia carbônica é formada por todos os átomos de carbono e seus possíveis heteroátomos existentes. Então, nós temos aqui a exemplificação por meio da estrutura da aspirina. Na fórmula da aspirina, nós temos diversos átomos de carbono, certo? Também tem oxigênio, temos também hidrogênios que estão omitidos com os carbonos. Quando nós formos representar a cadeia carbônica da aspirina, temos que perceber que os átomos que estão entre carbonos, que nós chamamos de heteroátomos, eles estarão presentes na estrutura, no esqueleto da cadeia carbônica. Porém,
Os átomos que não estão entre carbonos não deverão ser representados, ou seja, esses oxigênios que não estão no meio do carbono não irão aparecer no esqueleto da fórmula da aspirina. Então aqui nós temos a cadeia carbônica contendo todos os átomos de carbono e seus possíveis heteroátomos. Heteroátomo. Heteroátomo é qualquer átomo diferente que se encontre entre carbono. Quando nós representamos aqui a estrutura do etóxi-etano, nós temos a presença de um oxigênio que está interrompendo a sequência de carbonos. Esse oxigênio que está no meio de carbono, ele é um heteroátomo por ser um átomo diferente que está entre carbonos. Qualquer estrutura que tenha um átomo diferente no meio do carbono vai considerar esse átomo diferente como heteroátomo. E o heteroátomo pode ser diversos elementos, como aqui nós temos o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio e qualquer outro exemplo que tenha um átomo entre carbonos chamado de heteroátomo. Classificação dos carbonos em uma cadeia carbônica. Os carbonos podem ser classificados de 4 modos, onde nós teremos o carbono primário, que é o carbono que está ligado somente a um outro carbono. O carbono secundário está ligado a 2 carbonos. O carbono terciário está ligado a 3 carbonos, enquanto que o carbono quaternário estará ligado a 4 carbonos. Para verificarmos melhor essa conceituação, vamos aqui pegar o exemplo dessa estrutura química. E aí precisamos observar quantos carbonos uma referência estará ligado em relação aos outros. Então, se nós usarmos aqui esse primeiro carbono, CH3, né, e lembrarmos que na estrutura de linha aqui nós temos o carbono, esse carbono CH3 está ligado a apenas um vizinho. Então, por isso, nós podemos chamá-lo de carbono primário. Ok? Esse CH3 também está ligado só a esse vizinho aqui do centro novamente. Também será chamado de carbono primário. Qualquer outro carbono, como podemos exemplificar aqui embaixo, esse carbono que está ligado somente a um carbono aqui, não é? Não podemos considerar o nitrogênio, porque não é carbono, então esse carbono também é primário, ok? O carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono, como nós podemos ver aqui nesse carbono do anel. Esse carbono do anel está ligado a um carbono aqui em cima, outro carbono embaixo. Então, esse carbono do anel vai ser chamado de carbono secundário e qualquer outro carbono similar, por apresentar ligação com outros 2 carbonos, é também chamado de secundário. O carbono terciário já será aquele carbono que está ligado a 3, como podemos ver bem aqui, ó. Esse carbono está ligado aqui, ó, a um carbono, está ligado a 2 carbonos e está ligado a um terceiro carbono aqui. Então, esse carbono é chamado de carbono terciário por estar ligado a outros 3 carbonos e qualquer outro também receberá a mesma classificação. E por fim nós temos o carbono conhecido como carbono quaternário, que é exemplificado por esse carbono aqui no centro, por ele estar ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3, está ligado a 4 carbonos no total, diretamente. Então, esse é o carbono quaternário. Então, essa cadeia toda, ela vai ser classificada, vou apagar aqui para tirar essa poluição visual e ficar mais fácil a visualização. Nós temos aqui, ó, carbonos primários, são todos esses que estão ligados somente a um, e é preciso, somente a um outro carbono, é preciso apenas fazer uma ressalva aqui importante, que esse carbono aqui, ó, nesse anel, esse carbono do anel, ele não está ligado a outro carbono, ele está ligado a nitrogênio e outro nitrogênio. Mas, pelo fato dele não estar ligado a outro carbono, estar na cadeia, você faz a consideração dele ser também primário, tá?
primário. É uma extensão do conceito de carbono primário, pois esses carbonos não encontram-se ligados a nenhum outro. Ok? E por fim, né, nós temos aí os carbonos secundários, tá? 2 carbonos terciários e 3 carbonos terciários e 2 carbonos quaternários nessa cadeia, ok? Então é assim que se faz a classificação desses carbonos, basta analisar quantos carbonos um está ligado a outro carbono. Classificação das cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas poderão ser classificadas em aberta, que também pode ser chamada de acíclicas ou alifáticas. Essa cadeia aberta tem subclassificação que pode ser normal ou ramificada. Uma cadeia normal só tem carbonos primários, enquanto que a cadeia ramificada tem carbono terciário e quaternário. Temos também que uma cadeia aberta pode ser saturada ou insaturada. A cadeia saturada só tem ligação simples, enquanto que a cadeia insaturada tem a presença de pelo menos uma dupla ou uma tripla. E por fim, uma cadeia aberta pode ser homogênea ou heterogênea. Na cadeia heterogênea nós temos o heteroátomo. Exemplificando, nós temos aqui que essa cadeia aberta, tá, contém um carbono terciário, então eu já digo que essa cadeia aberta é uma cadeia ramificada, nem preciso mais analisar a continuidade da cadeia, já tem um terciário, já é ramificada, tá? Temos aqui uma dupla ligação, então, que está entre carbonos, então ela já é insaturada. Ressalta-se aqui, ó, uma outra dupla ligação, porém não está entre carbonos, não vale como insaturação, tá? E para finalizar, olhando toda a cadeia, não há heteroátomo, o único elemento diferente é esse oxigênio, mas não está entre carbonos, por isso essa cadeia é uma cadeia alifática, que é aberta, ramificada porque tem carbono terciário, insaturada porque tem dupla entre carbonos e é homogênea, que não tem heteroátomo. Um segundo exemplo, nós já temos aqui, ó, essa cadeia aberta, ela contém um heteroátomo entre carbonos, tá? Por isso ela já é heterogênea, tá? Não tem carbono terciário e quaternário, né? Olha lá, cuidado bem aqui, que você olha para cá e conta, né? Professor, mas esse carbono aqui tem 3 ligações. Opa, mas aqui é um cloro, não conta como carbono. Então ela é uma cadeia que só tem carbono primário e secundário, por isso é normal. E não tem saturação, lembrando que não vale aqui essa dupla. Então essa cadeia será classificada como alifática normal, saturada e heterogênea, tá? Dando continuidade, nós temos as cadeias fechadas ou cíclicas, que podem ser de 2 tipos, a aromática, que nós estaremos vendo agora, e a alicíclica. Para uma cadeia ser aromática, é preciso obedecer à regra de Hooke, que diz que a fórmula 4N mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π. E esse N tem que dar como resultado um número inteiro. Então, para isso, nós vamos analisar aqui o exemplo. Essa primeira cadeia contém 2 ligações dupla. Cada ligação dupla, você vai apresentar 2 elétrons π. Lembra, uma ligação dupla, nós temos aqui 2 elétrons, né, na ligação, certo? Só que uma ligação é sigma, que não é π, e a outra é a ligação π. Porém, nesse caso aqui da ligação π, nós vamos dizer que são 2 elétrons π. Ok? Lembrando desse detalhe, nós iremos agora fazer a conta a respeito do número de elétrons π, tá? Que é para descobrir o N. Então, nós temos aqui que 4N mais 2 será igual aqui para esse exemplo, igual a 4. Então, nós temos que o N vai dar 2 vai para o outro lado subtraindo, fica 4 menos 2, 2. 2 dividido pelo 4 que vai aqui do N, ó, vai para o outro lado dividindo. Então, esse N dá um resultado de 1 sobre 2. Se
o N é um número fracionado, você diz que essa cadeia não é aromática. Se ela não é aromática, então você vai dizer que ela é alicíclica. Tá? Nesse outro exemplo, também nós temos duas ligações duplas, são 4 elétrons π, a fórmula vai ser a mesma, então também não é aromática. Para finalizar essa conceituação, vamos fazer esse último exemplo aqui, tá? Dessa cadeia fechada, né? Para saber se ela é aromática. Aqui nós temos quantos átomos de... quantas ligações π? Então nós temos aqui, ó, 4N mais 2... São quanto? 4 ligações π, então são 8 elétrons. Representado aqui o N vai dar... O 2 vai para o outro lado com o sinal trocado. 8 menos 2 dá 6. 6 dividido por 4, nós temos que o N vai ser 3 sobre 2. Sendo que o resultado dando fracionado, esse composto também não é chamado de aromático. Assim, nós temos aqui que há os compostos fechados que têm ligação dupla e que não são aromáticos serão chamados de alicíclicos, certo? Mas aí, professor, só põe composto que não é aromático? Não, vamos analisar mais um exemplo. Aqui, o benzeno, né? Ele tem 3 ligações duplas, então 4N mais 2 vai dar 6. O N nesse exemplo vai ser quanto? O 2 vai para o outro lado subtraindo, 6 menos 2 é 4. 4 dividido pelo 4 que vai lá do N, vai dar o N igual a 1. Ou seja, o resultado deu inteiro para N, você vai dizer que essa cadeia é aromática. Assim, nós temos que o benzeno é o menor composto aromático que é conhecido, a menor de todas as estruturas aromáticas. Tá? E todos os seus derivados, ou seja, o benzeno que tem aqui, ó, 3 duplas alternadas, que a fórmula do benzeno é C6H6, é um composto aromático com 3 duplas ligações, e todos os seus derivados, que são estruturas semelhantes que contêm o benzeno, como o naftaleno, como o fenantreno, o antraceno, também são chamados de compostos aromáticos, certo? Então, há também, né, a cadeia fechada do tipo alicíclica, que é aquela que não é aromática, porque não tem a obediência à regra de Huckel, né? Como já tivemos aqui os exemplos anteriores, né? 3 exemplos aqui que não são, são alicíclicos, mas essa cadeia aqui é alicíclica, outra cadeia alicíclica e assim por diante. Tá? Para lembrarmos, né, nós temos duas formas de representar a cadeia fechada, que é alicíclica ou aromática. A cadeia alicíclica ela também pode ser saturada ou insaturada, normal e ramificada, e homogênea e heterogênea, que aqui podemos também chamar de homocíclica ou heterocíclica. Na cadeia aromática, nós teremos apenas duas classificações diferentes, que é uma cadeia aromática mononucleada, quando apresenta apenas um anel aromático, e polinucleada, quando apresenta 2 ou mais anéis aromáticos, que poderá ser anéis condensados, quando eles estão unidos um ao outro, ou anéis isolados, quando estão separados por algum elemento. Ok? Em se tratando de compostos aromáticos, nós temos que o benzeno é o menor composto aromático conhecido, representado pela fórmula que contém 6 carbonos e 6 hidrogênios. Esses carbonos e hidrogênios estão ligados por meio de um ciclo que tem 3 duplas ligações alternadas. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Nós podemos representar também iniciando a dupla nessa posição aqui, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples, tá? É importante lembrar que na ligação dupla, elas encontram-se em constante movimento dentro desse anel, ou seja, você vai ter a ligação dupla girando constantemente, por isso que você tem duas possibilidades de representar a ligação dupla.
ou mais precisamente você pode representar pelos híbridos de ressonância aqui, né? Que são as estruturas de ressonância, que indicam que a ligação dupla está em constante movimento, ou você pode colocar a forma mais exata, que é colocar o anel aromático, tá? Que indica que as duplas estão em constante movimento, que as duplas estão em processo, um fenômeno chamado de ressonância, tá bom? Então lembre-se que qualquer estrutura do benzeno que você encontrar, você vai dizer que é um aromático, certo? E os derivados do aromático também, onde nós podemos ter aqui, ó, a cadeia mononuclear, porque só tem um anel aromático, e as cadeias polinucleares. Aqui nós temos, ó, dois anéis aromáticos, é uma polinuclear condensada, porque esses anéis estão ligados diretamente no outro, e a polinuclear isolada, que estão separadas aqui por um elemento, que nesse exemplo é o oxigênio. Vamos fazer a exemplificação agora, geral, para a estrutura conhecida como nanokid, né? Aqui no nanokid, qual seria a classificação dessa estrutura? Então, o nanokid é uma cadeia que tem partes fechadas, né? Partes fechadas, eu posso dizer que essas partes fechadas elas são do tipo alicíclica e também aromática, certo? Essa cadeia do nanokid também tem as representações das partes aqui, ó, abertas, né, que são os membros, os braços e as pernas, certo? Então essa cadeia é uma cadeia mista. Essa cadeia mista, eu posso dizer que é uma cadeia mista que contém uma parte aberta, alifática, contém partes alicíclicas fechadas, contém partes aromáticas, né? Sendo que essa parte aromática, ela pode ser o quê? Ela pode ser condensada, né? Já que nós temos dois anéis aqui, esses anéis podem ser isolados ou condensados. Que para o exemplo do nanokid, temos aqui isolados, porque os anéis estão separados por esses carbonos. Ok? É uma cadeia ramificada também, porque tem carbono terciário, tá, pessoal? Carbono terciário aqui, tem carbono quaternário. É insaturada porque tem tripla ligação e também tem dupla ligação. E é uma cadeia heterogênea, porque temos aqui o átomo de oxigênio como heteroátomo. Então, tá, essa é a classificação para o